Olá, Deus abençoe você que tem acompanhado o programa Palavra de Fé. Mais uma vez nós estamos aqui entrando na sua casa com a sua permissão para compartilhar com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Mas antes nós vamos para um breve intervalo. Eu quero aproveitar já e convidar você que tem a sua Bíblia em mãos, você que tem acompanhado o programa. Talvez você que tem acompanhado o programa não tenha a Bíblia em mãos. Pegue um caderno, pegue uma caneta e anote aquilo que nós estaremos falando no programa de hoje, até para você poder estudar depois e meditar na Palavra de Deus. Então eu quero que você fique agora escutando essa linda canção com o pastor Oséias e logo nós estaremos de volta então para meditarmos na Palavra do Senhor. Estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Bom, nós estamos de volta então
retornamos. Como eu disse no outro bloco, no bloco anterior, com certeza você já pegou a sua Bíblia, você já pegou papel, caneta, e nós vamos juntos aqui então ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você que está com a sua Bíblia aberta aí, pegue ela lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, nós meditamos aqui nesse texto de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, um texto da Bíblia Sagrada muito conhecido, que ele nos fala aqui da passagem do filho pródigo. Nós entendemos aqui essa parábola de Jesus, que Jesus está fazendo uma ilustração a respeito da nossa vida, nós como este filho aqui, o filho pródigo, e o pai aqui no caso está se referindo a Deus. E aí eu quero meditar com você no programa de hoje sobre o roteiro de vida, sobre a trajetória de vida que este rapaz, por tomar algumas decisões de forma precipitada, acabaram acontecendo com ele. Coisas que aconteceram na vida dele e por que ele levou a ter certas decisões e certas opções e assim por diante. Primeiro, se nós pararmos para analisar, ele chega para o seu pai, e o pai ainda vivo, e ele perde parte da sua herança. De certa forma, ele está dizendo para o pai: olha, eu gostaria que você morresse, porque o direito da herança é após a morte do pai. Mas ele não, ele ainda, o pai estava vivo, no caso aqui do filho pródigo, ele pede para o pai que ele queria aquilo que ele era direito. E depois que ele recebe aquilo que ele então entendia que era direito, ele pega e sai da presença do pai. Daí eu entendo aqui, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida com Deus, que ele pensou que longe do pai ele iria conseguir viver muito bem. Assim como muitos de nós, muitas vezes na nossa vida, até nós encontrarmos a oportunidade, e eu sei que todos nós já tivemos ou vamos ter, talvez esse programa é um programa que Deus está te dando a oportunidade para você ter um encontro real com Jesus, para você abrir a porta do seu coração, para que Jesus entre na sua vida, para que você tenha um encontro com o Pai, no caso aqui Deus. Mas este homem pensou que longe do Pai, que longe de Deus, ele iria viver muito bem. Ele confiou no dinheiro, ele confiou talvez no seu talento, foi uma série de fatores que fez com que ele achou que ele não ia precisar estar perto do Pai. Como muitos de nós, às vezes, pessoas que nós conversamos, talvez
Você que está me assistindo já teve um encontro com Deus na sua vida, mas você em dado momento pensou que você é longe de Deus, que você não precisa do Pai, você não precisa ter uma intimidade com Deus. Afinal de contas, se você não trabalhar, a comida ela não vai vir à sua mesa. Se eu não trabalhar, a comida não vai vir à minha mesa. Deus não vai vir aqui e vai alimentar minha família e os meus filhos. Este é um pensamento. E esse rapaz aqui teve o mesmo pensamento. Ele pensou, não, já tenho a parte da herança, o que era meu direito eu já tenho, então agora eu vou viver longe do Pai, viver longe de Deus. Ainda analisando a situação deste rapaz, nós também entendemos que ele não pensou no dia de amanhã. A Bíblia diz lá, como nós lemos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que ele pediu parte da sua herança e então gastou tudo dissolutamente. Ele pensou assim, olha, é muita grana, é muito dinheiro, enfim, são muitos camelos, é muito gado, né? Muito ouro, muita prata, eu vou sair de casa e com certeza o que eu estou recebendo da parte do meu pai não vai fazer falta, não vai ter problema. Ele foi insensato, ele não pensou, ele simplesmente acreditou que aquilo que ele tinha não fosse terminar, não fosse acabar. Nós aprendemos aqui que nós precisamos sim pensar no amanhã, porque a Bíblia nos diz que o amanhã, ele pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Muitos de nós falamos assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, mas o amanhã ainda não chegou. Nós precisamos confiar em Deus, saber que de Deus pertence todas as coisas, mas eu preciso sim ser prudente na minha forma de andar. Eu preciso sim ser prudente na forma de agir com as coisas que têm ficado ao meu alcance. Este rapaz, ele pegou toda a sua herança, saiu de casa. Como eu disse antes, ele pensou que longe do Pai, que longe de Deus, não ia ter problema, que ele ia viver bem, e gastou todo o seu dinheiro de uma forma incorreta, dissolutamente. Também nós aprendemos aqui que quando ele enfrentou esta situação, ele não retornou para o Pai. Lá no versículo 15, ele pensou assim, nossa, o dinheiro terminou, e agora o que eu faço? Ele foi procurar um homem daquela região, ele não se voltou para o Pai. Quantos de nós, quando enfrentamos dificuldade no nosso dia a dia, nós não nos voltamos para Deus de verdade? Quantos de nós, no nosso dia a dia, nós procuramos opiniões de pessoas que muitas vezes vão dar opiniões equivocadas a nosso respeito ou acerca das coisas que nós devemos fazer? Nós precisamos antes buscar a orientação de Deus, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus. Este homem aqui, ele demonstrou que é um certo orgulho. Ele não quis reconhecer que ele tinha feito uma escolha errada. Ele não quis reconhecer que ele optou ficar longe do Pai, que ele optou ficar longe de Deus, então, né, trazendo esta parábola para as nossas vidas no dia de hoje, e ele foi orgulhoso. Ele não quis saber de buscar a Deus. Quantos de nós, quando enfrentamos dificuldade, tentamos resolver as coisas do nosso modo, conforme a nossa inteligência, a nossa capacidade? E muitas vezes, sabe por quê? Muitas vezes por orgulho. O orgulho, ele nos afasta de Deus. O orgulho, eu acredito que, não que existe diferença de pecado perante Deus, mas eu acredito que ele é um dos piores diante de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, ele rejeita o orgulhoso, mas ele se agrada dos humildes. Então eu entendo que se Deus rejeita o orgulho, nos afasta ainda mais da presença de Deus. E quando nós somos orgulhosos ao ponto de não reconhecer os nossos erros, também é uma grande dificuldade de Deus agir na nossa vida, porque nós não reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos e assim por diante. Uma outra situação que aconteceu com este rapaz, ele perdeu o senso de dignidade. Ou seja, nós lemos ali, ainda no versículo 15, que ele foi apacentar porcos. Na época de Jesus, e aqui nós estamos falando, nós entendemos que esse rapaz, Jesus era judeu, esse rapaz também, nessa ilustração, com certeza era um judeu, e chegar perto de um animal, de um porco, até mesmo comê-lo, o judeu ele não come. Então assim, imagina o fato de ele apacentar aqueles animais. Ele perdeu todo o senso de dignidade.
Para ele, com certeza, era o fim. Para este rapaz aqui, imagina algumas pessoas, os seus amigos, as pessoas que estavam à sua volta, olhar para ele e dizer assim: nossa, vocês não chegam nem perto, nem tocam num animal desse. Mas você está cuidando desses animais e ainda pior, você está desejando comer aquilo que eles estão comendo. Então, eu quero que você não saia daí. Nós vamos agora fazer um intervalo, depois nós vamos entender o que levou esse rapaz a ter essa decisão. E o que aconteceu com ele quando ele caiu em si, quando ele pensou de verdade e ele tomou aí então a decisão certa na sua vida. Não saia daí. Nós logo estaremos de volta, vamos escutar mais uma canção e no último bloco nós continuaremos estudando então esse texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Não saia daí. Taça de vinho, está na brisa no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança. Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria. Está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele, o dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele, a força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor. Taça de vinho, está na brisa no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, o verde que cobriu a serra, o bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança. Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria. Está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é Ele, o dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele, a força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele, o dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele, a força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus
Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor. Bom, nós estamos de volta então no terceiro e último bloco do programa Palavra de Fé, e nós estamos meditando no dia de hoje aqui no texto que fala sobre o filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. E nós estamos falando aqui sobre este rapaz e fazendo uma comparação, é claro, com a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Nós falamos, eu vou recapitular brevemente o que nós falamos no bloco anterior, que este rapaz ele pensou que longe de Deus ele iria viver muito bem, que longe do Pai ele ia viver muito bem. Assim como nós, muitas vezes, muitos de nós, ou você que está me assistindo, quem sabe já pensou ou até falou, não, eu longe de Deus, eu não preciso de Deus, eu vivo bem longe de Deus. Esse rapaz também, nós lemos que ele não pensou no dia de amanhã, porque ele pediu parte da sua herança ao seu pai e gastou tudo dissolutamente. Ele não se preparou, ele não se preveniu, ele gastou tudo, ele achou que o dinheiro não ia acabar, que os bens que ele tinha não ia acabar. Nós aprendemos que nós precisamos sim projetar o nosso amanhã. Eu entendo que o meu amanhã é de Deus, mas eu preciso, confiando em Deus, eu preciso fazer a minha parte. Preciso entender que o amanhã eu não sei o que vai acontecer, porque o amanhã ele pertence a Deus. Nós também vemos aqui que ele não retornou para o pai, logo que ele se identificou, que ele viu que ele estava mal, que ele não tinha mais dinheiro, que o dinheiro acabou, os amigos correram de perto dele. Ele fez o quê? Ele procurou um homem daquela região. Lá no versículo 15 diz que ele procurou então um homem, e este homem o mandou ele o quê? Apacentar porcos. Nós entendemos que quando nós realmente entendemos a nossa situação, nós não podemos ser orgulhosos para não reconhecer que estamos errados ou que erramos então em certas circunstâncias da nossa vida. Precisamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, porque eu disse no bloco anterior que o orgulho, para mim, é um dos pecados, é a base para os outros pecados, é um dos pecados mais terríveis, vamos dizer assim, porque a Bíblia diz que Deus ele rejeita os orgulhosos, ele se afasta dos orgulhosos, mas ele se agrada dos humildes. E este rapaz foi orgulhoso, ele não voltou para o pai, ele procurou uma outra pessoa. E ainda assim, nesta outra situação, nós entendemos que ele perdeu o senso de dignidade, porque ele foi apacentar porcos. E o porco, para o judeu, é um animal imundo. Nem mesmo tocar um porco, nem comer carne de porco, para o judeu não pode. Mas ele aqui, no caso, ele foi apacentar os animais e além de apacentar os animais, desejava comer aquilo que os animais estavam comendo. Perdeu totalmente a dignidade. Como muitas vezes nós vemos na vida de muitas pessoas que longe de Deus se perde o senso da dignidade. São pessoas que nós olhamos ou as pessoas olham e não tem mais crédito, não tem mais valor. Por quê? Porque estão longe de Deus. Porque não reconhecem que longe de Deus eles não vão conseguir vencer. Longe do Pai as coisas ficam muito difíceis. Mas o que levou esse rapaz então a tomar essa decisão? A ilusão da falsa liberdade. Preste atenção. Como o pai, ele estando com o pai, ele sentia-se o que? Vigiado. Ele estando com o pai, talvez o pai cuidava dos seus passos. Cuidava e dizia, meu filho, não faça besteira. Meu filho, não faça bobagem. Meu filho, não sai com essa turma de amigos porque é perigoso. Eu acho que não são boas companhias. Mas a ilusão da falsa liberdade fez ele tomar a decisão de se afastar do pai. Muitos de nós, na ilusão da falsa liberdade, não queremos buscar a Deus. Porque nós pensamos assim, bom, se eu buscar a Deus, se eu for a uma igreja, o pastor vai me proibir, a igreja vai me privar de algumas coisas, e eu sou livre, eu sou livre, eu não sou preso a nada. A ilusão da falsa liberdade fez ele tomar essa decisão. Você que está me assistindo, nós na igreja não proibimos nada, nem Deus nos proíbe nada. O apóstolo Paulo diz assim para nós, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Na igreja, eu costumo dizer que é um hospital, e Jesus é o médico. A única coisa que nós fizemos é transmitir a receita que o médico nos dá para que a nossa vida seja mudada. Assim como quando nós vamos no médico,
consultar, ele diz assim, olha, você está com um problema de respiração, então você tem que cuidar do seu pulmão, você vai ter que fazer uma nebulização e assim por diante. Se você fizer o tratamento, você tem grande chance de se recuperar. Se você não fizer o tratamento, você corre o risco de continuar doente. A igreja não proíbe. Na verdade, a Bíblia nos ensina que se o Filho do Homem, ou seja, Jesus, nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. A verdadeira liberdade está em Jesus. A liberdade no qual eu posso olhar para algo que vicia e dizer assim, não, eu não quero. Eu posso olhar para algo que me faz mal e dizer assim, não, eu não quero porque realmente eu sou livre. Eu não sou preso a esse tipo de coisa. Então o que levou ele foi a falsa liberdade. A outra coisa, a ilusão que ele tinha da segurança nas suas riquezas. Ele pensou assim, meu pai é muito rico, eu posso me afastar de casa, me afastar do meu pai, que nada vai me faltar. O dinheiro não vai acabar, o dinheiro não vai terminar, é muita grana. Eu disse isso antes no bloco anterior. Eu recapitulei no início deste. É muito dinheiro, gente, é muito gado, é muita ovelha, são muitos criados, são muito ouro, muita prata. A segurança desse homem estava na riqueza. Quantas pessoas você que está me assistindo e eu também já conheci, que tinham muito dinheiro, que a sua segurança estava no dinheiro, estava nas suas riquezas, e em um dado momento da sua vida, perderam tudo. A nossa segurança tem que estar no Senhor, a nossa segurança tem que estar em Deus. Uma outra situação, a falsa ilusão do quê? Dos amigos. Com certeza este rapaz, quando estava cheio de dinheiro, tinha muitos amigos. Era cercado de pessoas. Era cercado de pessoas que estavam na sua casa, convidando para sair, estavam sempre juntos. Mas onde é que estavam esses amigos quando ele faltou dinheiro e ele desejou comer a comida dos porcos? Quantos de nós aqui, quando nós estamos bem financeiramente, quando tudo vai bem, estamos arrodeados de amigos, arrodeado, cercado de pessoas. Estamos cheios de pessoas à nossa volta. Mas quando as coisas começam a ir mal, quando nós, de certa forma, não podemos mais suprir as expectativas das pessoas que estão à nossa volta, o que acontece? Nos sentimos sozinhos, desolados, sem ninguém à nossa volta. Então, esse rapaz aqui, o que levou ele a tomar essa decisão? A falsa liberdade, uma ilusão. A falsa segurança das riquezas e do dinheiro. E a ilusão dos amigos. Mas aqui eu quero falar com você agora num ponto para mim de suma importância, de extrema importância, dentro desta mensagem. Que é quando este rapaz ele cai em si de verdade. Que quando ele caiu a ficha, como nós falamos, né? Caiu a ficha. Cartão, não é mais ficha. Né? Quando entrou o cartão lá e ele pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai, eles estão vivendo muito melhor que eu. E eu estou aqui vivendo desse jeito. Perdi o senso de dignidade. Estou apacentando porcos. E pior ainda, desejando comer a comida que os porcos estão comendo. Nossa, e agora o que eu faço? Aqui ele percebeu o estado de quem realmente ele era. Aqui ele viu que realmente quem ele era e o que ele tinha feito. Aqui ele viu quão grande foi quão errada foi a sua decisão. Quanto estrago trouxe a decisão que ele tomou para a sua vida. E aí? E aí é que eu vejo que mora muitas vezes o grande perigo. Quando você, quando eu, quando realmente cai a ficha, quando realmente eu vejo que eu tomei decisões erradas, quando realmente eu vejo aonde eu estou, o estado em que eu cheguei, o estado lamentável, lastimável que eu cheguei. Aqui, muitas pessoas, elas tiram a própria vida, muitas pessoas fazem besteira, muitas pessoas acabam por cometer coisas extremamente erradas. Por quê? Porque elas pensam que não tem mais jeito. Porque elas pensam que ali o mundo acabou para elas. Era a última oportunidade que eu tinha. Com certeza o Pai não vai me querer. Com certeza Deus não me ama. Ele não vai me aceitar. Porque eu sou imundo, eu estou junto com os porcos, eu não tenho mais jeito, não tenho mais solução. Eu tinha de tudo e hoje eu não tenho nada. Eu tinha amigos e hoje eu não tenho ninguém. Eu tinha pessoas à minha volta e hoje eu me sinto só.
Muitas pessoas, quando elas caem em si de verdade, como eu disse, cai a ficha, elas acabam fazendo besteira. Mas no caso desse rapaz aqui, o que ele fez? Ele encaminhou os seus passos na direção certa. Para onde ele foi? Ele foi para o Pai. Ele disse assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou retornar para o meu Pai. E eu vou falar para ele: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um destes teus servos que tem e que estão à sua volta. Sabe o que este rapaz fez? Ele encaminhou a sua vida da forma correta. Você que está me assistindo no dia de hoje, eu não sei qual a tua situação, eu não sei o que você tem enfrentado, ou pessoas que você conhece, quem sabe. Você, ouvindo esta mensagem, você lembrou de alguém. E encaminha esta pessoa para o caminho certo. Em João 14, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está ou conhece alguém que está longe do Pai, que está longe de Deus, encaminhe essa pessoa para a presença do Pai, para a presença de Deus. E o caminho, não são todos os caminhos, o caminho é um só. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré, que é o único que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu pelos meus pecados, para pagar a dívida que eu tinha pelos meus pecados, pelos teus pecados. Este homem aqui, quando ele caiu em si, ele viu quem ele era e ele encaminhou seus passos na direção certa. E ele voltou para o Pai. Talvez você que está me assistindo aqui, você pensa assim: eu preciso voltar para o Pai. Eu preciso me voltar para Deus. Ainda é tempo. Em Apocalipse 3:20, o Senhor nos diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração, deixe Jesus entrar na sua vida, que eu tenho certeza que assim como este filho pródigo voltou para o Pai fez uma grande festa, colocou umas sandálias nos seus pés, um anel na sua mão, vestiu ele com uma túnica. Deus quer fazer uma festa quando você se voltar para Ele de todo o seu coração. Que Deus abençoe você e continue assistindo o programa Palavra de Fé, que você tenha uma ótima semana, que você tenha uns dias especiais na presença do Senhor. Que Deus abençoe você e até o próximo programa. Linda que vivia na igreja, cantava belos hinos de louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham brilho reluzente, refletindo o amor. Mas o inimigo armou um laço e sobre ela jogou. Então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. A carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. As lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa pelas altas madrugadas conheceu um sedutor que cheio de palavras lhe fazia falsas juras de amor.
de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Volta pra Jesus, mulher. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como um rio, se deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora.